Shamati, número 61, seus arredores muito turbulentos. Nossos sábios dizem sobre o versículo e seus arredores muito turbulentos, que o Criador é particularmente meticuloso com os justos. Ele perguntou: se eles são geralmente justos, por que merece uma grande punição? A questão é que todas as fronteiras sobre as quais falamos quanto aos mundos são sob a perspectiva dos receptores, o que significa que as pessoas inferiores se limitam e se restringem a um determinado degrau e assim permanecem abaixo. Acima, eles concordam com tudo o que os inferiores fazem. Por isso, nessa medida, a abundância se estende abaixo. Por isso, por seus pensamentos, palavras e ações, os inferiores induzem a abundância a descer do alto desta maneira. Resulta que se o mais baixo considera um ato ou palavra menores como um ato importante, seja uma cessação momentânea de adesão com o Criador, seja infringir a mais séria proibição na Torá, então consente-se acima uma opinião do inferior, e isso é considerado como uma infração a uma séria proibição. Assim, o justo diz que o Criador é particularmente meticuloso com ele, e assim como diz o inferior, assim se concorda acima. Quando o inferior não sente uma proibição leve como séria, do alto eles também não consideram as coisas mínimas que ele desobedece como grandes proibições. Por isso, tal pessoa é tratada como se fosse uma pequena pessoa, o que significa que suas opiniões e pecados são considerados pequenos. Eles são pesados como o mesmo, e a pessoa é considerada pequena no geral. Porém, aquele que se refere a coisas insignificantes e diz que o Criador é muito meticuloso sobre elas, este é considerado uma grande pessoa, e tanto seus pecados quanto seus preceitos são grandes. Pode-se sofrer quando comete uma transgressão, na medida que se sente prazer quando faz uma boa ação. Existe uma parábola sobre isso. Um homem cometeu um crime terrível contra a realeza e foi sentenciado a 20 anos de prisão com trabalhos forçados. A prisão era fora do país, em algum lugar desolado do mundo. A sentença foi cumprida imediatamente e ele foi enviado ao lugar desolado no fim do mundo. Uma vez lá, ele encontrou pessoas que também tinham sido sentenciadas pelo reino, assim como ele. Mas ele ficou doente com amnésia e se esqueceu que tinha esposa, filhos, amigos e conhecidos. Ele pensava que o mundo todo não passava de trocar olhares nesse lugar desolado com as pessoas que lá estavam, e que ele havia nascido ali e não sabia nada além disso. Assim, a verdade dele está de acordo com seu sentimento presente e ele não tem lembranças da realidade verdadeira, apenas as de acordo com seu conhecimento e sensações. Ali foram-lhe ensinadas regras e regulamentos para que ele não cometesse novas infrações e se abstivesse das más ações que estavam ali escritas, e soube como corrigir suas ações de modo a ser libertado dali.
Nos livros do rei, ele aprendeu que aquele que quebra uma tal regra, por exemplo, é enviado a uma terra isolada, longe de qualquer povoado. Ele ficou impressionado com a dureza da punição e reclamou que fossem aplicadas punições tão severas. Deste modo, ele nunca pensou que ele mesmo era aquele que havia quebrado as regras do Estado, que ele havia sido duramente sentenciado e que o veredito havia sido executado. Além disso, como ele adoecera de amnésia, ele não sentia o estado real. Esse é o significado da frase, e seus arredores muito turbulentos. A pessoa deve considerar seu próprio movimento, que ela mesma já infringiu o mandamento do rei, e que já tivesse sido banida da comunidade. Agora, graças a diversas boas ações, sua memória começa a funcionar e a pessoa começa a sentir o quanto ela se distanciou daquela parte povoada do mundo. Ela começa a se engajar no arrependimento até que seja libertada de lá e trazida de volta à comunidade. E esse trabalho vem especificamente do seu próprio trabalho. Ela começa a sentir que cresceu longe de sua origem, da sua raiz, até que lhe seja conferida adesão com o Criador.